Opa, aqui é o Fernas, esse é mais um vídeo do canal. Vamos falar um pouco hoje sobre o lore de Seattle, tá? A cidade que vai ser palco do Bloodlines 2. E vamos entender o que tem de lore, tá, dessa cidade no mundo do Vampiro à Máscara, no mundo das trevas, né? Considerando a quinta edição. Vamos ver o que tem de lore oficial baseado nessa cidade, para que na hora que a gente for jogar ali ou criar uma crônica em Seattle ou qualquer coisa do tipo, o que já tem de construído, né? Eu fiz um vídeo sobre o lore de Las Vegas e o pessoal gostou bastante, então por que não fazer lore de outras cidades, tá certo? Bom, primeiramente, se você está chegando aqui de paraquedas, isso aqui é um canal de RPG de mesa, um jogo, uma diversão, um entretenimento, tá certo? Onde se contam histórias, uma pessoa conta uma história e as outras pessoas criam personagens, né, para jogar nessa história. E Vampiro à Máscara é baseado no mundo das trevas, onde é basicamente o nosso mundo, só que com seres sobrenaturais que existem, tal, como vampiros, lobisomens, fantasmas, e isso tudo incorpora ali o nosso mundo, tá certo? É um jogo criado ali pela White Wolf, que hoje é a Paradox é dona dela, e vambora, vamos ao vídeo, vamos explicar Seattle. Bom, antes de entrar na história do vampiro, vamos explicar a cidade de verdade, né? Eu nunca fui para Seattle, tá certo? Mas eu fiz bastante pesquisa, então vamos lá, vamos trocar figurinha aqui. A primeira coisa que você precisa saber, obviamente, Seattle foi fundada em 1851, era terra indígena. Seattle fica ali na costa oeste, tá, dos Estados Unidos. Tá muito ligado, né, a fundação dela com o ciclo do ouro, né, com aquela exploração do ouro que os americanos, né, vieram lá explorar o ouro para ficar ricos, né, aquela coisa toda lá do mundo mais oeste possível. E nesse contexto, né, do ciclo do ouro, as casas que foram construídas lá eram casas rudimentares, era tudo muito simples que foi sendo montado e meio que feito de qualquer jeito, tá? Um dos grandes problemas exatamente foi a crise sanitária que aconteceu na cidade, porque não tinha sistema de esgoto praticamente, o sistema de esgoto era o mar sobe e leva, né? E aí quando a maré ficava baixa, a cidade ficava empesteada de doenças e um monte de problemas, né? Então, tudo mudou em 1889, tá certo? Quando aconteceu um grande incêndio na cidade. A maior parte da cidade era de madeira, inclusive os canos eram feitos de madeira para ter água na cidade, né? E aí, consequentemente, bombeiros e todas essas trutas, que a maioria eram voluntários, inclusive, não tiveram condições nenhuma de apagar o incêndio da cidade, tá? Então o incêndio consumiu grande parte da cidade, destruiu grande parte da cidade, tá? E aí precisou vir a reconstrução, tá? Uma grande reengenharia dessa cidade. E por que você está dando ênfase a essa questão histórica? Porque isso vai impactar o mundo, toda a história do vampiro. Veja só o que aconteceu na cidade, né? Com a destruição da cidade, quando as novas autoridades ali que chegaram, falaram assim, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. E a gente tem que resolver esse problema do esgoto. Então o que a gente vai fazer? Vamos, primeira coisa, construir uma cidade em cima dessa, tá? Então tudo que vai ser construído vai ser 6, 7 metros para cima, né? Vamos, cara, jogar terra em tudo e ficar 6, 7 metros para cima, porque aí o esgoto ele vai descer para o mar na base da gravidade, né? Não vai ter como não ir para o mar, né? A outra coisa que foi feita é que o problema é que assim, então mandaram construir todas as casas de alvenaria, não mais de madeira e tal, e a 6, 7 metros acima, sempre nessa parte dessa terra, né, que foi colocada em cima. O grande problema é que às vezes era inviável de fazer isso. Então os prédios muitas vezes tinham entrada no nível normal, no nível anterior, né? Então o prédio às vezes tem uma entrada no nível anterior e então tem um nível ali que ainda existe e de repente você sobe e vai viver nesse outro nível. Então é como se fosse uma cidade com 2 níveis, né? Um nível embaixo, que era o nível original, e um nível em cima,
que é o nível onde a cidade foi se reconstruindo, iluminando, colocando comércio, colocando, entendeu, todas as construções, mas ficou aquele nível underground ali, né, aquele nível do subsolo, né, da cidade. E isso criou um contexto muito rico, né, da cidade, primeiro porque, assim, inicialmente foi muito negativo para a cidade, porque esse contexto underground virou refúgio para ilegalidade. Então vamos fazer lá, aquele lugar ali, ninguém ia lá iluminar, né? Ninguém ia lá limpar, ninguém ia lá arrumar aquilo ali. Então aquilo ficou um ambiente sujo do crime, das coisas mais negativas da cidade, né? Em compensação, criou-se esses dois, esse lugar de cima, né? Que ficou mais organizado e tal. Com o passar dos anos, até com uma certa reengenharia da cidade, que ela fica sempre se transformando, a palavra transformação é fundamental no contexto de Seattle, gerou essa questão de que até esse underground hoje é ponto turístico, né? Então existem várias ruas ali que se conectam nesse underground e que se tornaram ponto turístico da cidade, tá certo? Mas antes era aquela coisa, né? Cheio de lugar de moça da noite, crime, sujeira, blá, né? Então, mas gerou essa transformação e até que existe um certo hype, digamos assim, com o underground de hoje lá, tá bom? Outra coisa é que aí quais são os locais, né, mais especiais de Seattle, né? Então, a maioria dos lugares são para ter uma boa vista, porque como é um local à beira do mar, ali à beira da orla, né? Então você acaba tendo uma vista muito bonita. É uma cidade bem construída, bonita, tal. Principalmente à noite, né? Dizem que é bem iluminado. Então tá aí a foto, né? Uma foto livre aí do Google que eu achei sobre a cidade. Então, assim, dizem que tem uma vista bem legal. Então tem vários pontos turísticos que são, na verdade, sobe lá em cima e dá uma olhada na vista, né? Entre eles a gente tem o Skyview Observatory, que é um prédio grande, tá? Eu acho que ele não tá aparecendo aqui nessa imagem, mas ele é um prédio grande, você vai até o 73, andar 73, né? Para poder observar a orla e a cidade, né? Também tem a roda gigante, aquela Great Wheel, que aparece na capa do antigo Bloodlines 2, né? Que tem lá o Malkaviano, né? Estendendo a mão. Ele tá exatamente na roda gigante, essa roda gigante fica ali na orla, né? Você tem essa torre, essa Space Needle, que está aí na imagem, essa que está mais à frente. Ela é uma torre também de visualização, né, para você ter uma excelente vista da cidade, né? E tem um outro lugar também chamado a Smith Tower, que é um lugar que mistura bar, coquetéis e que você toma ali no terraço, né, em cima da torre. Então você mistura tanto a vista quanto a ideia dos bares e tal, né? E também tem, obviamente, uma cidade noturna muito rica, né, Seattle, né? Então você tem o lugar chamado Pike Place Market, né, que é realmente um lugar ali com lojas e tal, mas à noite é um monte de bar, balada e coisa do tipo, né, tipo uma Vila Madalena aqui em São Paulo, vai. E obviamente tem a praia, né, que o pessoal passeia na orla, anda de barquinho, faz cruzeiro, aquela coisa toda. E existe uma balada famosa, que é uma balada ligada a um centro de ciências, que é o Laser Dome, que ela acaba brincando com luzes e coisas do tipo, né, ali na balada, e fica um local bem bacana, né. E por fim tem muito teatros e shows noturnos, né, sempre foi uma cidade de arte, de muito entretenimento, né, principalmente noturno, né, e aí acaba criando esse contexto. Então, vamos lá. Então essa é a cidade, né, panorama guia turístico aqui, dei um resumão sobre a cidade, tá, e bora falar então sobre o que todo mundo veio conhecer, sobre vampiro, como que os vampiros se integram nessa cidade de Seattle. Bom, vamos falar dos vampiros então, né? Bom, primeiramente, Seattle sempre foi, como eu falei, uma cidade de reinvenção, de reengenharia. Esses dois ambientes, né? O alto e o underground, que são muito importantes para memorizar, porque vampiros são tem aqueles mais sociáveis e aqueles que ficam mais escondidinhos, né? Shows e coisas do tipo, sempre foi muito presente, tá?
Então, é isso que a gente vai pensar aí nesses dois momentos da cidade, antes e pós o incêndio, pós a reconstrução. A cidade de Seattle foi se reinventando e do ciclo do ouro, que era antes, hoje a fase é o quê? A grande tecnologia, indústria aeroespacial, a Boeing é de lá, grandes empresas de tecnologia como a Amazon, a própria Microsoft é de lá. Então são grandes empresas muito grandes de tecnologia, reinvenção, engenharia, modernidade. Então a cidade tem esses elementos. E obviamente isso vai refletir nos vampiros, tá certo? E como que a V5 adotou o lore ali para Seattle, né? Então primeiramente vão separar 4 grupos de vampiros, tá certo? Então a gente tem os pioneiros. Quem são os pioneiros? São aqueles vampiros que chegaram naquela época do ouro, né? E a principal vampira desse grupo é a Lou Grant, uma toreadora, né, que faz parte da Camarilla, mas ela é uma, digamos assim, a própria facção dela, né? Aqueles que seguem ela, que consideram ela como a verdadeira líder ali do grupo, tá? O local principal dela, que ela gosta de ficar ali, é no Seven Gables, que é um teatro reformado, tá? Bem nesse espírito da Seattle mais antiga, das artes, dos shows e coisas do tipo. Então ela fica por lá, tá certo? Aí você tem do outro lado, a Camarilla moderna, a Camarilla que veio de um príncipe Ventru, né? Que é o Alec Cross, tá? O Alec Cross, ele vem com essa coisa dos loyalties, os leais, né? Os leais. Esses leais, eles combatem os pioneiros, eles não gostam, eles não se bicam, tá? São dois grupos dentro da Camarilla, mas que eles não se bicam direito. E o Alec Cross, né, ele vem com essa cara de modernidade, de tecnologia, de reengenharia, aquela coisa toda, né? Esses conglomerados econômicos que foram criados na Nova Seattle, tá certo? E aí, obviamente, você tem os anarquistas, tá certo? Rapidinho, o Alec Cross, ele fica no Elysium, tá? Que é uma torre chamada Weaver Tower, que é um local em Seattle onde é proibido qualquer equipamento eletrônico, né? Exatamente por causa da Segunda Inquisição, tá certo? O terceiro grupo são os anarquistas, tá certo? Os anarquistas, eles estavam nessa cidade já, muito antes dessa nova Camarilla chegar. Eles até que se dão bem com a Lou Grant e tal, mas eles não suportam os leais, né? Essa Camarilla que veio com esses Ventrus, que veio com o Alec Cross. Então tem uma rixa forte ali entre os anarques e o Alec Cross ali, essa ala da Camarilla, tá certo? A Camarilla, obviamente, para se fortalecer, tanto para ficar nesse feudo, né, nessa luta com a Lou Grant e também com os anarquistas, ela traz dois grandes clãs, ela traz o Banu Haqim e o La Sombra para posições estratégicas nessa Camarilla, reconstruir, fortalecer e tomar a cidade dos anarquistas e, obviamente, da Lou Grant, tá certo? E o quarto grupo, que são os Ancients, são aqueles que ficam no underground, por isso que eu contei toda aquela história do underground. Você tem os que são basicamente os Nosferatus, então eles ficam andando lá essa cidade subterrânea que existe em Seattle, tá certo? Essas 4 facções, em tese, elas são independentes, cada uma delas briga com a outra e tal, apesar de que, em tese, os pioneiros são essencialmente Camarilla, e os anarques seguem a Convenção de Espinhos, aquela que eu falei no Lore dos Clãs há um tempinho atrás, sobre que foi a fundação da Máscara, a fundação da Camarilla e da Máscara. Então os anarquistas seguem essas regras, né? Então eles têm que se apresentar ao príncipe quando chegam na cidade, aquela coisa toda. A Máscara, né? Obviamente, né? Eles seguem essas condições, tá certo? E no underground, o principal... os anarquistas, o principal local é um lugar chamado The Hole in the Wall, que é o buraco na parede, né? Que é um bar anarquista, tá certo? E pro underground, pros Ancien, lá pros Nosferatus, existe um bar chamado The Withering Rose, que é tipo a rosa que está morrendo, né? Que fica num local underground ali, né? Fica na cidade underground. E é um lugar de moças da noite, coisas do tipo e tal. Tem bastante ilegalidades, né? O que acaba acontecendo
é que também tem nessa cidade a presença dos Hecatas, tá? Um Hecata chamado Andrea, né? É bastante influente ali na região, tá certo? Então, a lógica, né, de Seattle, ela passa por esses pontos, né? Essa cidade de dois ambientes, né, em cima e o underground, essa história muito presente na cidade, né, o lado histórico e o lado moderno, o lado ali, né, de shows e baladas noturnas versus tecnologia, mundo corporativo, e coisas do tipo se espalhando, fora esses novos, né, imigrantes que chegaram ali de Tunnel La Sombra, Banu Hakim, né, que estão obviamente se redesenhando e se planejando na cidade para fortalecer a Camarilla, tá certo? Todo esse cenário que eu tracei para vocês aqui era, na verdade, a base do Bloodlines 2, aquela versão de 2019 que nunca foi lançada, né, que estava sendo feita num outro estúdio, né, no Hardsuit Labs, estava sendo feito pelo autor do primeiro Bloodlines e etc e tal. Então, eu lembro que tinha um website que você olhava e você via essas 4 facções, você podia, a ideia é que o seu protagonista poderia escolher qualquer uma dessas 4 facções e se associar a elas, e aí cada facção poderia levar finais diferentes e coisas do tipo na história, tá certo? Eu não sei como o Bloodlines 2 vai abordar todo esse lore, tá certo? Eu sei que a Lou Grant ainda tá lá na história, o Alec Cross tá lá na história, dá pra ver eles nos vídeos e tal, né? Mas não sei o quão mais vai ser, obviamente, utilizado nesse lore da cidade, sobre essas quatro facções, esses grupos, o quanto isso vai de fato ser utilizado, tá certo? Vamos ver, né? Eu vou jogar o jogo e aí depois eu falo, mas eu queria realmente trazer essa ideia do lore de Seattle, porque é uma cidade importante no contexto de Vampira Máscara, né? Tem várias cidades que são chaves, norte-americanas, que são chaves no contexto do lore de Vampira Máscara, né? Nova York, Chicago, Los Angeles, né? Seattle é uma delas, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de lore. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal. E se vocês tiverem interesse, eu trago lore de mais cidades, porque é algo muito legal de se conhecer. E se um dia você quiser rodar uma crônica em Seattle, quem sabe esse vídeo te ajuda, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço, tchau!